Precisamos tomar cuidado, conhecer a vontade do Senhor e praticar em todo o tempo. É realmente um grande desafio, mas podemos nos ajudar. Aqui no canal do Ministério Compartilhando, sempre buscamos o entendimento bíblico das coisas. Então, você pode se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e sempre receber informações das novas mensagens que postamos por aqui. Essas mensagens buscam ajudar nesse conhecimento da vontade do Senhor. E mais que isso, convidar para a prática de vida mesmo. E sempre podemos nos ajudar, pois no espaço de comentários podemos trocar experiências, fazer perguntas e seguir buscando o conhecimento com base na Bíblia para seguir as coisas de acordo com a vontade do Senhor e colocar em prática a realidade de que somos diferentes. Aliás, a mensagem a seguir tem essa direção. Vamos juntos meditar sobre as coisas do Senhor? Logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Há algum tempo eu fiz destas mensagens em vídeo uma sequência com o tema Somos Diferentes. Você encontra no YouTube a playlist com essa lista de vídeos, com essas mensagens. Inclusive esta agora vai fazer parte também dessa playlist. A conversa nessa sequência de mensagens sempre foi a respeito de situações, exemplos que nós encontramos na Bíblia, para pensarmos como nós devemos agir. Pois quando nós buscamos a vontade do Senhor, nós deixamos de lado as coisas que parecem normal, as coisas que as pessoas fazem normalmente, que dizem, mas isso não tem problema. Antes de fazermos, nós vamos confrontar com a palavra para ter certeza se realmente não tem problema. Às vezes realmente não tem. Mas quando a palavra orienta um pouco diferente, nós devemos deixar de lado o que normalmente o mundo faz, o que as pessoas fazem naturalmente e buscarmos a vontade do Senhor. Nós rejeitamos a nossa própria vontade, rejeitamos aquilo que parece mais adequado e deixando isso de lado, nós buscamos fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Precisamos conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, e aí nós temos a chance de viver de acordo com a vontade do Senhor. Agora, nas quartas-feiras de junho e julho deste 2023, nós vamos retomar essa sequência de mensagens com esse tema. Somos diferentes. Eu digo a data não para desencorajar alguém que encontra esse vídeo em algum tempo posterior, em algum tempo depois, porque normalmente se busca mensagens mais atualizadas, mais próximas do momento em que se está vivendo, e quando está na internet, essa mensagem pode ser encontrada depois de bastante tempo. Eu estou citando a data porque às vezes eu posso citar algum exemplo temporal. Eu posso citar alguma coisa que faça sentido nestes dias. E aí, se você encontra essa mensagem depois de um tempo, pode ser que o exemplo não faça tanto sentido. Mas se você pesquisar e descobrir o que esse exemplo queria dizer nesse momento que eu estou fazendo a mensagem, você pode então descobrir uma situação mais próxima da sua realidade e conseguir adaptar o exemplo, dar um outro exemplo caso haja essa questão do exemplo temporal. Porque a mensagem é a mesma desde os dias de Jesus, dos apóstolos, segue sendo a mesma e seguirá até que o Senhor venha. O que pode mudar é esse exemplo que pode explicar melhor um exemplo, uma situação. Você tem uma ilustração, um exemplo de um evento que aconteceu, que ajuda a explicar melhor a situação, mas às vezes esses exemplos são temporais. Eu posso dizer, caiu a ficha, e alguém não entender o que isso quer dizer. Pessoas com mais idade vão lembrar do tempo em que se usava uma ficha para fazer ligação num telefone de rua. E aí então vão entender a referência. Mas tá ligado, entendeu, sacou, morou. Cada época pode ter uma forma de dizer, e no fim nós estamos falando a mesma coisa, ainda que se use outros exemplos, outras formas de expressar. Então, sabendo o tempo, você vai ter como pesquisar e adaptar melhor o exemplo. É o que a gente faz, ou deveria fazer, quando faz a leitura do texto da Bíblia no Antigo Testamento em hebraico ou do Novo Testamento em grego. A gente não usa os exemplos que estão apresentados de forma literal. Não pode fazer isso, porque pode ser que naquele momento histórico, aquele exemplo
tivesse uma forma diferente de entendimento. Então nós precisamos saber o que ele queria dizer naquele momento, para daí trazer para os nossos dias o que realmente queria ser dito naquele momento histórico em que o texto foi escrito. Se nós nos preocupamos com isso, aí nós conseguimos entender melhor o que a Bíblia diz, o que a palavra realmente tem para nos dizer, porque nós vamos adaptar o que se queria dizer na época com um exemplo mais atual, e aí vamos conseguir discernir melhor, entender melhor as coisas. E poderemos ser transformados pela palavra, em vez de dizer o que nós preferimos, o que nós achamos, o que nós imaginamos, e então nós estamos transformando a palavra, mudando aquilo que a Bíblia realmente diz. Nós precisamos, na verdade, ser transformados por ela. Ela precisa mudar em nós aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Bom, dito isso, isso tem a ver com os somos diferentes. Vamos para a mensagem especificamente deste vídeo. Há algumas coisas que acontecem e que causam problemas na vida das pessoas. Também há pessoas que acabam contribuindo com um entendimento qualquer que esteja errado a respeito de algum assunto. Acabam criticando uma coisa que na verdade está certa, mas que elas preferem de outro jeito ou preferem de outra forma, então elas criticam como se aquilo fosse errado, ou até mesmo fazem chacota daquilo que está certo, mas elas pessoalmente não gostam, então fazem brincadeira, fazem chacota, tentam tirar a atenção daquilo que está sendo dito, ainda que aquilo esteja correto. Então, há erros que acontecem no meio do cristianismo mesmo, no meio da caminhada cristã, nós encontramos essas situações também, e as pessoas acabam comentando quando um cristão faz alguma coisa de forma equivocada, de forma errada, porque na verdade se tem o imaginário que o cristão vai ter que agir de uma forma diferente, e aí a hora que ele vai pelo caminho do erro igual aos outros, fica estranho. Então, ainda que as pessoas achem até exagerada a forma de agir de algumas pessoas, de alguns cristãos, sempre que um cristão acaba indo por um caminho que não é o caminho certo, as pessoas acham estranho ainda assim. Então elas esperam que seja diferente, que a pessoa haja de uma forma diferente, não da mesma forma errada que muitas vezes as pessoas agem. Mas na verdade nós somos seres humanos, mesmo sendo cristãos, nós não deixamos de ser humanos, continuamos dentro da condição de humanidade. E aí, se nós não tomarmos cuidado, lá vamos nós mais uma vez pelo caminho que nós não devemos ir. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então eu tenho que controlar essas coisas. É o que Paulo diz no texto, na sua carta. Ele fala dessa preocupação de buscar fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, porque se nós não tomarmos cuidado, naturalmente nós agimos na direção do erro, do pecado. Precisamos ter discernimento do alto, buscar no Espírito Santo a direção e viver de acordo com a vontade do Senhor. Em Lucas, no capítulo 17, versículos 1 e 2, nós vemos Jesus falando algo que é muito claro e, ao mesmo tempo, muito duro. É claro, o que é claro é que ele diz que os tropeços acontecem, esses equívocos, esses erros, essas situações estranhas acontecem no meio da humanidade. Então, essas coisas vão acontecer. Então, Jesus deixa claro que, como nós somos seres humanos, nós corremos, sim, o risco de ir por caminhos que possam gerar algum erro, algum engano, alguma dificuldade. Mas Jesus também diz que, ainda que esses erros sejam inevitáveis e essas coisas podem acontecer no meio da humanidade, essas coisas podem se tornar realidade, ele deixa também claro que aquele que faz o erro acontecer, aquele que executa algo que encaminha na direção de um erro ou de um tropeço, ou que faz outra pessoa errar, esse que começou a situação pode ter mais problemas, pode ter bastante dificuldade. Então nós temos que tomar cuidado com o testemunho que nós damos, com a forma como nós falamos as coisas, com o que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Nós não podemos, por exemplo, vou citar um exemplo talvez bem atual, nós não podemos
citar fazer uma postagem em rede social falando a respeito de que não devemos culpar as outras pessoas por coisas que aconteçam em nossa vida, que nós devemos, ainda que diante de adversidades, já que todos enfrentam adversidades, nós devemos lutar para fazer a nossa própria história e reverter qualquer situação contrária sem ficar culpando outra pessoa. Legal, isso não é ruim, é bom nós pensarmos que nós precisamos fazer as coisas e que não adianta ficar simplesmente culpando o que acontece à nossa volta. A mesma água que endurece o ovo amolece a cenoura. Então, o problema não é o ambiente em si, é como nós reagimos diante das coisas que acontecem. Então, sim, não vejo problema. Se nós buscarmos no Senhor e agirmos de acordo com a vontade dele e pararmos de ficar culpando o que acontece ao nosso redor, nós podemos fazer uma história muito legal de acordo com a vontade do Senhor. Então, nós postamos uma coisa dessas e é muito legal pensar tudo isso. Mas, em seguida, um assunto que está muito na moda, nós postamos também uma crítica a um político qualquer que seja da oposição do pensamento que nós preferimos. E colocamos todos os erros e todas as culpas nas coisas que esse político ou que essa linha política está executando. Ué, é contraditório. Como é que eu não posso culpar ninguém e tenho que ir à luta, mesmo diante das adversidades, mas logo em seguida eu falo que a culpa é daquele político que eu não gosto? O mundo vai fazer essa questão das postagens contra o político que não gosta. Ainda que ele faça coisas certas, não vai reconhecer, vai dizer que tem alguma coisa errada, vai querer que seja do político da linha que ele prefere. Aquele que não é da linha que a pessoa prefere, ela não vai reconhecer nada, não vai aceitar nada e vai sempre dizer que tem coisa errada. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós somos diferentes. Nós sabemos dar honra a quem tem honra, mesmo que seja o cara da oposição, mesmo que seja alguém que esteja numa linha completamente diferente daquela que nós estamos preferindo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Primeiro, nós devemos tomar cuidado com essa questão de não dizer para não culpar os outros e de repente sair culpando os políticos. E em seguida, nós temos que também tomar cuidado para não falar demais. Quem sabe, nós precisamos reconhecer quando uma coisa está em ordem. Nós temos que saber dar honra a quem tem honra, mesmo que seja um político da oposição, mesmo que seja alguém que fala alguma coisa contrária do que nós preferimos. Do ponto de vista humano, se nós estamos na oposição, nós temos que sempre falar contra. Mas como cristãos nós não fazemos assim. Nós somos diferentes. Nós temos que tomar cuidado tanto com essa questão do contraditório em postagens, e aí o assunto da política é um exemplo apenas. Nós temos que tomar cuidado com qualquer assunto, nós temos que tomar cuidado com essa coisa toda, nós temos que tomar cuidado com a verdade em si. Algumas pessoas dizem, mas quem vai definir o que é verdade? Misericórdia! Se você não sabe buscar ao Senhor, se você não tem o Espírito da verdade, não sabe entender as coisas que o Senhor tem para revelar, tem uma coisa estranha. Nós não somos desses que acham que não tem como definir o que é verdade. A verdade está posta. Ainda que cada um tenha direito à sua opinião, e cada um tem direito a ter a opinião que quiser, e executar da forma como quiser, o fato da pessoa ter uma opinião diferente não torna aquilo verdade. É a opinião da pessoa, sem crise. Mas a verdade, ela está posta, ela está colocada, ela tem o seu lugar. Há um exemplo nas redes sociais onde duas pessoas estão olhando para um número no chão e uma diz que o número é 6 e a outra diz que o número é 9. E aí então as pessoas dizem, tá vendo, tudo depende do ponto de vista. Lamento, não é assim. Alguém colocou aquele número lá. Essa pessoa sabe o que ela queria dizer. Ela sabe que número é. A verdade está por conta de quem colocou o número. Não depende do que eu estou vendo. Depende de quem fez, de quem colocou ele lá. E não do que eu estou querendo ver. É do que foi feito. Se nós não temos mais como chegar a quem fez de fato, aí então nós temos uma dificuldade nesse sentido. Mas o número é o número. Não importa o ponto de vista. Então não é bem assim. Agora, cada um tem direito a ter opinião? Tem. Se a pessoa quiser achar que é 6 e a outra quiser achar que é 9, cada um tem direito a ter a sua opinião. Só que a opinião não torna a verdade. Quem fez o número ali tinha uma intenção. A verdade, então, é o que a pessoa pensou ao fazer o número, e não o que cada um pode imaginar a partir disso.
Cada um tem direito a imaginar o que quiser, sem crise. Mas a verdade não depende do que se imagina. A verdade está posta. É a mesma coisa nesse aspecto, de assuntos os mais variados possíveis. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós somos diferentes. Nós buscamos realmente a verdade, mesmo que ela esteja contrária à nossa vontade. Nós devemos abrir mão da nossa vontade para seguir a verdade do Senhor. Nós aprendemos isso no discipulado cristão. Nós precisamos nos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir ao Senhor, deixando de lado a nossa própria vontade. Então nós nos preocupamos com a divulgação dessas coisas. Nós nos preocupamos em observar se realmente é verdade ou se é só uma deturpação ou uma interpretação que mais agrada. Nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos dar esse testemunho. Se nós nos comportarmos como as pessoas do mundo se comportam, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada no nosso testemunho, porque nós somos diferentes. Jesus é duro, inclusive, quando diz o que deve ser feito da parte de quem faça o erro ou que induza outra pessoa ao erro. Então eu não posso usar um assunto que parece interessante, que parece ser agradável ao que eu acredito e torná-lo o assunto mais comentado, porque eu quero que seja entendido daquele jeito. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque talvez, ainda que aquilo me agrade muito, pode estar errado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes, interpretar uma parte da história ou pegar apenas um pedaço da história não é o todo. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Pegam só partes da história e aí parece que já é toda uma verdade. Só que a verdade toda tem muito mais coisas envolvidas e até mesmo aquele pedacinho que parecia bom pode se tornar muito ruim. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós somos diferentes. Nós buscamos as coisas de acordo com a orientação do Senhor. E nesse aspecto nós temos que tomar cuidado para que possamos viver, sim, de acordo com a vontade do Senhor. Temos que sair da pilha do mundo atual, temos que sair dessa coisa em que todas as situações parecem que só dependem da opinião e olhar para a verdade que a palavra nos revela e viver de acordo com isso e pregar a respeito disso e seguir na direção da vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.